Walter, é um prazer estar aqui com você hoje. Estamos aqui para falar do mercado de escritórios, um mercado em que a CBRE domina e conhece muito bem. Como é que você vê o momento atual de absorção, novos lançamentos? Dá um panorama para a gente, por favor. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade de estar aqui. A gente está junto já há algum tempo. Acho que o mercado de escritórios ele sofreu várias etapas, desde mais ou menos 2016 até agora, que são as grandes transformações. Nós tivemos a economia foi um pouco ruim nesse período, o mercado estava super ofertado lá em 15, 16, isso veio diminuindo a oferta disponível na cidade, nós estávamos numa recuperação de preços até 2019, eu acho que a gente ia terminar esse ciclo de baixa do mercado em 2019, veio a pandemia e trouxe um contexto totalmente diferente, principalmente para os escritórios que ficaram aí vazios durante algum tempo e muitos projetos represados durante esse tempo. Quando agora nós finalmente conseguimos sair desse período, a gente encontrou um mercado com mais resistência, com muita tendência e discussão sobre o home office, que aqui no Brasil está bastante diminuído, bastante mesmo. A gente controla isso pelo movimento do metrô. O metrô já está quase no mesmo nível que estava antes da pandemia, e é só ver o trânsito da cidade hoje que você sabe muito bem que está tudo de volta, não tem ninguém em casa, está todo mundo no carro indo para o trabalho. Então isso diminuiu bastante, mas muitos lançamentos muitos prédios que estavam prontos para chegar em 19 e 20 foram retardados e já acabaram chegando em 22, 23, o que aumentou a oferta. Então a gente saiu de uma taxa de vacância, tentando explicar o contexto aí, em torno de 15, foi para 23 mais ou menos, hoje nós estamos em 20, o que mostra que o mercado está se recuperando. Não na velocidade que todo mundo quer, mas ele está se recuperando. Nós tivemos aí o início de 2023 um pouco conturbado também, era um novo governo, era uma nova economia, todo mundo muito ainda em segurança. O primeiro semestre de 2023 foi bastante difícil para todos os mercados em geral, para a economia, para nós também. O segundo semestre já muito melhor e esse ano começou muito melhor. A movimentação, as visitas, locações, as aquisições principalmente de fundos imobiliários voltaram fortemente, as emissões voltaram, os juros estão caindo. Então, assim, nós estamos, se você olhar esses 5 fundamentos macro, nós estamos muito melhor agora, para ter um ano muito melhor em 24 e conseguir a recuperação finalmente, principalmente no mercado de escritório. Muito interessante. Os fundos imobiliários têm oferecido muita liquidez para esse mercado comercial de real estate como um todo. Algo que no passado a gente era muito dependente enquanto país dos investidores internacionais. Você entende que existem condições para se imaginar que no horizonte dos próximos 12 meses nós possamos ter eventualmente novos investidores viajando até o Brasil para olhar esse mercado? Ou você entende que realmente os fundos imobiliários e os locais devem seguir sendo os grandes players no que diz respeito às transações? Os fundos imobiliários foi um instrumento que mais melhorou, que mais trouxe boas notícias para o mercado imobiliário em geral para o Brasil. Os fundos imobiliários começaram timidamente, com 100 mil, 200 mil investidores, hoje já estão aí perto de 2,5 milhões de investidores. É um instrumento absolutamente consolidado, seguro, é a famosa aposentadoria. Agora temos um mais novo investidor, você, aqui. Então é um instrumento maravilhoso. E eles começaram no mercado de escritório, falando, porque o assunto aqui é o escritório, com a participação pequena no volume total de transações, e chegaram a ter 70% das aquisições no ano de 2021. Isso foi um recorde muito grande. 2022 também tivemos um valor alto. Agora, a partir do momento que você tem um juro de 13,75%, 14% quase, isso restringiu muito as emissões. Então, a gente viu o ano passado um volume menor, pela essa restrição de você não conseguir fazer novas emissões, porque você não pode competir com um juro desse. Não só os fundos, como qualquer mercado. Então, isso foi, mas agora mudou o jogo completamente. Só a perspectiva de você
nós tivemos aí 3 reduções ou 4 reduções do juro, já possibilita todos eles de fazerem captações de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, de 700, de 300 milhões, então o sistema está sendo irrigado de novo. O nível de diligência é absurdo, você passa com as melhores casas de advogados de cada lado, é uma coisa assim, muito estudada, ou seja, quando entra um imóvel dentro desses fundos, é uma coisa que entrou segura, entrou limpa, entrou redonda. Quanto aos investidores estrangeiros, a gente tem alguns no Brasil que estão aqui, mas realmente lá estão vivendo o mesmo fenômeno, que é uma coisa que nós estamos super acostumados para combater a inflação, que é o juro alto, e lá eles não têm esse problema, agora eles estão tendo. Então, quando você chega a quase 5% de juro nos Estados Unidos, é uma mudança estratégica. Mais ou menos era quanto eles estavam pagando em real estate lá fora. Às vezes até menos eles estavam recebendo no real estate do que isso. Então, realmente muda muito a estrutura de investimento deles. Enquanto isso estiver alto, eu vejo com dificuldade deles ficarem interessando, não no Brasil, mas em mercados emergentes em geral. Então, isso porque a gente sempre tem que ter um gap maior, aqui, um spread maior com relação ao que eles têm lá. Mas hoje é tão seguro você investir no governo americano sem risco e tal, que isso atrapalha muito. Acho que isso vai mudar, todo mundo sabe que a inflação lá, eles estão ainda resistentes. Tem uma coisa que é interessante também, eles estão aprendendo a viver com um juro alto. Porque parece que juro alto era uma coisa que não parou, a economia americana ainda não arrefeceu, mesmo com o juro alto. E eles viram que o país funciona com o juro alto também. Então, assim, é um remédio que era, assim, vamos dizer, amaldiçoado, que agora tá bom, é um bom remédio e vai funcionar. Então, enquanto tiver essa transição de juros lá fora, na Europa também, a Europa está numa recessão em alguns países, eu acho que aí vai ser difícil a gente ter o que nós tivemos no passado, em termos de Brasil como interessante. Outra coisa, a gente tem que cuidar da nossa casa também, né? Que é fazer com que a gente deixe um ambiente de mercado mais seguro, e isso nossos políticos precisam entender, que o Brasil precisa estar sempre no jogo global. Perfeito. Uma pergunta final. Acho que em todo momento de desafios e dificuldades, é muito comum a gente encontrar críticas, comentários, para aqueles que são envolvidos nas grandes transações. Como é que você recebe esse tipo de crítica? Como é que a CBR repensa isso aí num panorama mais global? Você tem análises e você tem críticas. Então, assim, você tem muito boas casas de análises, e você tem hoje, principalmente em fundos imobiliários, existem casas que estão fazendo trabalhos maravilhosos. Se você tem Desmistificando, você tem o Clube FI, você vê a análise deles é bastante robusta, e aquelas análises têm uma conclusão. Você pode concordar com a conclusão ou não concordar com a conclusão. E as críticas que vêm, baseado nessas análises, para mim, são muito ricas. Agora, quando você tem críticas sem análises, e você tem críticas de, normalmente, pessoas que estão, como diz o Renato Gaúcho, lá no ar-condicionado, falando disso, sem análise profunda do assunto, você consegue mostrar no mercado quem é que está na linha de frente, quem é que está lá com todos os desafios, se matando para vender, para comprar, para alugar, e as pessoas que estão atrás achando que tudo é muito fácil. No momento desse, você imagina o seguinte, num processo de locação, por exemplo, você tem um prédio onde você vai primeiro construir um marketing, depois do marketing construído você precisa botar no mercado isso, mas você precisa selecionar o mercado que você vai colocar, você tem que selecionar 200, 300 empresas, você tem que ir no campo, você tem que conseguir as visitas, e quando consegue tudo isso e você consegue um interessado, você vai para um contrato que tem 70 páginas. Isso pode demorar 6 meses, 1 ano e tal. Quanto mais líquido o prédio, melhor a localização, melhor o prédio, mais fácil isso. Então é muito trabalho conjunto de gestores, proprietários, desenvolvedores e nós para fazer tudo isso acontecer. O que a gente fala que é transformar a vacância em cash flow. É um processo. Então quem entende esse processo entende que isso é difícil. Quem não entende faz uma crítica vazia e muitas vezes até covarde, desculpa falar isso.